E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana então, do dia 9 ao dia 15 de setembro, onde teremos a formação da fase minguante da Lua no signo de Gêmeos. Terça-feira, dia 9 de setembro, Lua segue em Áries durante o dia, a noite também, né? O dia inteiro de terça-feira. E ela forma quincúncio com Mercúrio durante o dia, né? Isso deixa a gente tendo uma certa visão sobre o que a gente precisa organizar na semana, nessa terça-feira. Algumas pessoas também vão sentir o impulso para ir lá, limpar ambientes, organizar tudo, doar algumas coisas, né? Como é uma semana de formação da fase minguante, a Lua ela ainda vai estar cheia no céu, só que ela vai estar desenchendo, né? Então, algumas coisas vão ser reveladas para que a gente organize. E essa terça-feira, a Lua vai começar a formar também oposição com Marte. Então a gente vai sentir aquele impulso, né? Aquela vontade de ir lá e organizar. Só que algumas coisas a gente pode perceber que vão estar longe do nosso alcance. Então vamos tomar cuidado com a ansiedade, né? O que você não consegue resolver hoje, deixa pra lá. Deixa nas mãos do universo que no momento certo as coisas se resolvem. Aí durante a noite, a Lua forma trígono com Vênus, ela segue em oposição com Marte e forma quadratura com Júpiter, né? Nessa terça-feira à noite, a gente vai sentir uma certa oscilação no nosso humor, né? Hora a gente vai estar mais calmo, sentindo que as coisas estão bem, que as coisas estão no seu devido lugar. Hora a gente vai estar ansioso, né? Essa Lua em quadratura com Júpiter expande tudo aquilo que estava guardado. Então, principalmente para as pessoas que estão guardando alguma coisa, cuidado para não estourar nessa terça-feira. Principalmente assuntos que envolvem relacionamento, por conta de Vênus estar ali na jogada, nos aspectos. Tá? Agora, as pessoas que estão bem, o relacionamento está tudo bem, não tem nada para resolver, isso daí vai gerar um certo draminha na forma de expressar até o lado bom que elas estão sentindo, né? Que pode acabar até virando uma positividade tóxica, dependendo da situação, né? Então a gente tem esses dois lados, a pessoa que vai criticar muito e a pessoa que vai achar que tá tudo lindo, maravilhoso. Quarta-feira, dia 10 de setembro, Lua vai estar ainda em oposição com Marte durante o dia, né? Então essa quarta-feira ela ainda continua durante o dia com um teor mais ansioso, só que mais amenizado, porque a oposição começou desde terça, né? E outra coisa, gente, a partir de quarta, Sol vai começar a formar conjunção intensa, né? Conjunção mais exata com Mercúrio. Então, entre quarta, quinta e sexta, isso vai estar bem forte, tá? É ótimo porque a gente fica com os pensamentos mais rápidos, pra gente organizar, pra gente ir lá e resolver o que precisa ser resolvido. Só que quando ele entra naquela conjunção exata, a gente pode perder a noção e fazer algumas escolhas erradas. Então, de quarta até sexta, né, vamos colocar assim já para evitar problema. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for escolher, tudo que a gente for falar, vamos refletir, né? Porque agir por impulso, quando acontece essa conjunção de Sol e Mercúrio, às vezes a gente acaba cometendo certos erros, tá? Por falta de atenção. É meio que como se o Sol estivesse bem ali na nossa cabeça e um flash de luz meio que cegasse, sabe? Deixasse a gente meio confuso. Então, nada melhor do que esperar, refletir para depois ir lá e falar. No final da tarde daí, né, por volta das 17h04, a Lua entra em Touro. Então, na quarta-feira a gente vai sentir assim, principalmente no período da noite, que a Lua vai estar sem aspecto, uma calmaria, né? Aquela ansiedade da Lua em Áries vai ficar mais amenizada e a gente vai ficar mais calma. A gente pode até sentir um certo sono a mais nessa quarta-feira. Ou se você já estiver só relaxado, né, você vai curtir mais a sua noite. Mas lembra que a Lua sem aspecto, ela pode trazer aquela sensação da gente estar meio que
sem conseguir expressar o que a gente sente com as pessoas, né? Então é um momento bom pra gente sentir algo bom, mas com a gente mesmo. Quinta-feira, dia 11 de setembro, Lua vai estar em trígono com Mercúrio durante o dia, né? Vai começar esse trígono com Mercúrio e fica mais intenso à noite. Então, essa quinta-feira, por termos Sol e Lua em signos de terra, né? Sol em Virgem, Lua em Touro, a gente vai sentir mais força, né? Mais perseverança para realizar qualquer tipo de tarefa. Seja para focar no estudo, seja para organizar um ambiente, para comprar, para vender, para formar aí, organizar um novo plano, um novo objetivo, ou colocar um projeto em prática. Momento muito prático, no geral. Durante a noite, a Lua começa a formar trígono também com o Sol, então deixa a nossa consciência maior sobre o que a gente precisa fazer, o que está faltando, o que tem em excesso, né? Até para a gente se preparar para a Lua minguante, para saber o que a gente tem que se desapegar. E a Lua ela fica em trígono mais intenso com Mercúrio, começa uma quadratura com Vênus e sextil com Júpiter, né? É um momento realmente para a gente expandir nossa consciência sobre até crenças, né? Que crenças estão nos ajudando a seguir em frente em relação a certas situações e quais crenças estão aprisionando a nossa vida e os nossos relacionamentos, né? Como tá rolando aí quadratura com Vênus, começando, vai continuar até no próximo dia, é importante a gente perceber crenças de relacionamento, né? Que não ajudam os relacionamentos atuais a evoluir ou não nos ajudam a ter um novo relacionamento, né? Será que é só a pessoa que é ruim, que é horrorosa, que é, né, que não serve pra você, ou é você que precisa mudar? Vamos perceber isso. Lembra que assim, gente, Virgem é o último signo do eixo ali que tá embaixo do zodíaco, que forma a nossa o nosso contato com a gente mesmo. Então, de Áries até Virgem, a gente trabalha o nosso eu, né? A partir de Libra, sim, a gente começa a ter consciência do outro e trabalhar melhor as questões de relacionamento com os outros, mas esse momento é o momento de fortalecer a nossa essência. Sexta-feira, dia 12 de setembro, Lua continua na quadratura com Vênus e também começa a formar sextil com Saturno e começa a conjunção com Urano, né? Isso fica mais intenso durante a noite. Mas a sexta, durante o dia, ela ainda tá naquela questão, a gente pode sentir uma certa trava com alguns relacionamentos, principalmente se a gente tem alguma questão interna para resolver e daí a gente projeta no outro, então a gente vai acabar ou percebendo muita falha no outro, né? Ou simplesmente não conseguindo falar o que a gente está sentindo, né? Vênus em quadratura ali dá esse efeito. Só que se a gente parar de focar só no outro e focar no que a gente tem que fazer agora, né? Tá ótimo, porque sextil com Saturno coloca tudo aquilo que a gente estava pensando em prática. A gente tem os pés no chão e maturidade para lidar com qualquer tipo de assunto, tá? Por volta das 18h39, a Lua entra em Gêmeos. E daí, aquela conjunção, né, com Urano fica mais forte. A Lua também forma sextil com Netuno e trígono com Plutão. Tá? Então, isso deixa nossa intuição altamente certeira. Nossa razão também, né? A intuição é uma mistura aí de razão e emoção, mas Lua em Gêmeos, né? Então, se a gente, claro, né? Se a gente não falar demais, a gente vai conseguir enxergar além do que a gente está vivendo, né? E aí a gente vai ter uma assertividade maior para aquilo que a gente quer resolver. Agora, se a gente falar muito e não prestar atenção na nossa intuição, a gente pode acabar entrando em confusão. Porém, é um momento bom para qualquer tipo de trabalho em grupo, envolvimento em grupo, eventos, né? Palestras também, porque não? O Urano tá ali. Os nossos pensamentos vão estar acelerados, né? Então vamos tomar cuidado no momento de dormir, porque pode ser que a gente tenha problemas para isso. Ah, e outra coisa
Sonhos. Prestem atenção nos sonhos, porque de sexta para sábado, alguma informação importante o nosso inconsciente vai soltar ali. Sábado, dia 13 de setembro, Lua vai continuar na conjunção com Urano durante o dia, né? O que deixa a gente em um momento fluido para qualquer tipo de reunião. Assuntos que envolvem pessoas, amizades. É um momento sociável, né? Então, para as pessoas que têm eventos, isso é ótimo. Para as pessoas que têm um momento de reunião a trabalho também. Até porque o Urano traz, além de unir as pessoas, traz aquela consciência do preciso inovar, né? E com a Lua em Gêmeos, traz um momento para pensar diferente, né? Novas ideias. Então, você que está num projeto, uma nova ideia pode surgir, ou um novo projeto, certo? E conversando com mais pessoas, isso fica melhor, tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam de grupos, mas assim, Urano ele favorece a mais ideias. Então, se você tem uma ideia, você junta com a ideia do fulano, do ciclano, isso vira algo melhorado, tá? Mas para as pessoas que também não vão estar envolvidas em grupo e acabam tendo insights de novas ideias, também tá ótimo. Durante a noite, a Lua ela começa a formar quadratura com o Sol, já preparando para a Lua minguante, que vai acontecer no domingo de manhã, né? Então, a gente pode sentir que sábado à noite a gente vai estar mais introspectivo. Mas a Lua tá em Gêmeos, sim. Algumas pessoas podem continuar falantes, mas a Lua só vai estar formando essa quadratura com o Sol, né? Começando a formar. Então, como no dia, isso já traz a abertura para a Lua minguante, né? Que é o momento de introspecção. A gente pode, essa Lua em Gêmeos, ela pode trazer o efeito de o momento que eu vou ficar quieto, é o momento que eu vou internalizar, a minha mente começa a falar demais. Então pode gerar esse efeito também. Domingo, dia 14 de setembro, Lua já vai entrar em sua fase minguante por volta das 7h32 da manhã, durante o ascendente em Libra, né? Isso até já traz uma preparação para a Lua, para o Sol em Libra, para a gente entender, né, quais questões nossas, né, que a gente precisa resolver para que os relacionamentos se harmonizem, né? Não é só culpar o outro e você é a cereja do bolo, né? Às vezes você é, mas às vezes você não é, e você tem que admitir isso. E eu falo, né, gente, ascendente em Libra para uma forma geral, para uma leitura geral. Não é todo mundo que tem ascendente em Libra, mas o momento ele tá propenso pra gente deixar aí assuntos que bloqueiam os nossos relacionamentos. Durante o dia, a Lua vai estar em quadratura com Mercúrio, então a gente pode sentir uma certa dispersão na atenção. Aí é o lado de Gêmeos que foca em várias coisas ao mesmo tempo, vai estar ativo, certo? Ou para algumas pessoas isso pode trazer introspecção, porque você vai acabar querendo fazer muita coisa e você não vai conseguir fazer nada. Então, vamos levar isso em consideração. Por outro lado, a Lua vai estar formando também sextil com Vênus, né? Então, para lidar com pessoas que a gente já conhece há um bom tempo, parcerias de longa data, tá bom, né? Tá ótimo, porque se você vai estar disperso, a pessoa pode estar também, e daí os dois se entendem. Lua também vai estar formando um trígono com Marte, então isso pode trazer uma atitude maior, né? Uma impulsividade maior, o que pode resolver conflitos de relacionamento, conflitos com parceria, conflitos com você mesmo, de forma mais corajosa, né? Só que isso pode ajudar na dispersão pra gente acabar fazendo algum erro, porque Lua em quadratura com Mercúrio, ela pode trazer um efeito de Mercúrio retrógrado. Então, se esse Marte está te acelerando para ir lá e fazer aquilo, se você fazer aquilo de forma precipitada, não vai dar bom, né? Então, vamos refletir
antes de agir, até porque é uma lua minguante. Lua minguante é o momento que a gente precisa internalizar e se desapegar daquilo que a gente está tentando controlar a todo custo, né? Quando a gente tenta controlar demais algo, aquilo nos controla e a gente não chega a lugar nenhum. Durante a noite, por volta das 21h31, Lua entra em Câncer. E aí, realmente, gente, aí o clima introspectivo domina. A Lua continua, só que mais amenizado, né, no trígono com Marte, só que ela forma quadratura com Saturno e quadratura com Netuno. Isso pode trazer certas paranoias, se a gente pensar demais, se a gente não agir com maturidade, né? Agora, para as pessoas que já têm uma certa maturidade, escutam a intuição certinho e tal, isso daí pode trazer um certo efeito no sentido de, eu entendi aonde eu estou sendo indisciplinado, né, falando aqui de Saturno. Ou eu entendi quais pensamentos ou sentimentos que eu estou dando muita atenção e que estão me levando a paranoias, por conta de Netuno ali, certo? Isso também vai trazer um efeito nos sonhos, então sonhos malucos podem acontecer, mas até os sonhos malucos têm significado. Tentem anotar e perceber o que mais chamou atenção nesse sonho de domingo para segunda, para vocês pesquisarem e buscarem a informação. Segunda-feira, dia 15 de setembro, Lua estará sem aspecto durante o dia. Lua que está em Câncer, né? Então, o clima é totalmente introspectivo. A gente ainda vai estar bem sensível, porque vai gerar aquele momento de você sentir que não consegue compartilhar o que você está sentindo, né? E aí o signo de Câncer faz o quê? Se dói. Então, vamos levar isso em consideração, né? E seguir a nossa intuição, gente, porque assim, não consegui compartilhar o que eu tô sentindo, ok, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer e acabou. No momento que eu conseguir falar, eu falo. Durante a noite isso já muda, então deixem para resolver essas coisas de relacionamento, de sentimento com alguém à noite. À noite a Lua vai estar formando conjunção com Júpiter, então aí a gente vai sentir uma certa expansão no que a gente está sentindo, o que pode trazer tanto exagero, mais pressão para os que guardam demais, ou um otimismo, né? Uma sensação de otimismo, de gratidão pela vida, de obrigado, Deus, mundo, universo, obrigado você que está comigo. Enfim, vai rolar um momento assim de um pico de positividade para alguém, né? Mas esse negócio também do exagero, gente, toda vez eu falo a mesma coisa, eu vou repetir aqui. Cuidado com o exagero em comida, bebida, velocidade no trânsito, fala coisa de forma precipitada, porque isso pode causar brigas e acidentes, né? Desconforto também. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando, também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou no Instagram, também tá aqui. Quem quiser começar a estudar astrologia, meus e-books estão disponíveis também aqui na descrição do vídeo com um valor acessível. Eles estão por partes, né? Então, se você já sabe sobre a história da astrologia, já sabe sobre os elementos e quer estudar mais aprofundado o assunto, é para isso que eu fiz por partes, né? Se você não sabe nada, também tá tudo ali, cada um estuda no seu momento, na sua necessidade. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.